Você também tem apoio no Cá Entre Nós de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você, seja nas agências ou pelos seus canais oficiais, como o WhatsApp e também no aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. E para o Cá Entre Nós de hoje, eu estou recebendo o Marcos e o Marcos, né? Os dois Marcos, a equipe da Odontic Sorriso e Saúde, que está há poucos dias, né, instalada aqui no nosso município, mas já vem aí gerando uma curiosidade na cidade, né, por conta da ação de marketing que estava desenvolvendo. Foi muito vista e muito falada na nossa cidade, as escovinhas, né, colocadas aí em pontos estratégicos da nossa cidade. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dos serviços prestados pela Odontic, mas primeiro eu quero apresentar os Marcos, né? Quem está por trás, as caras que estão por trás da Odontic. Meninos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para falar um pouquinho da empresa, mas também um pouquinho sobre vocês. Boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Tudo bem? Uma boa tarde a quem nos escuta pela rádio, quem nos assiste pelo Facebook. Começo me apresentando. Então, eu sou o Marcos Rodi de Moraes, eu sou cirurgião dentista, formado pela Attus Educação em Passo Fundo. Marcos, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu sou o Marcos Pempe, a minha formação é em radialismo. Olha só, não sabia curiosidade. Até o momento. Acho que muita gente não sabia, exatamente. Minha formação é em comunicação social, radialismo, e agora a gente está entrando numa nova etapa aqui com a Odontic aqui em Sarandi. Você cursou radialismo, comunicação social aonde, Marcos? Eu cursei na UPF, trabalhei muitos anos, inclusive em rádios em Passo Fundo, jornais também. Aí depois fui estudar no Rio de Janeiro, morei em São Paulo por um tempo e há 8 anos eu retornei aqui para Sarandi. Os dois são de Sarandi, naturais de Sarandi? Sim. Sim, vocês nasceram aqui, a família reside aqui, como é que é? Família inteira daqui desde sempre e continuo residindo aqui. Não é uma ideia sair tão cedo daqui. A minha família também é daqui, meu pai, minha mãe são Valdemar e Aioli Pempe, acho que todo mundo já conhece, né? Tem um tempo, a gente tem a funerária aqui em Sarandi já há 60 anos, né? E toda a família é daqui mesmo. Como é que foi essa escolha de vocês pela odontologia, né? Eu sei que você cursou um curso diferente aí, né? Teve a formação num curso diferente, mas para ti, especialmente, Marcos, como é que foi, assim, para você escolher essa profissão para a vida toda, né? Foi bem interessante, na verdade, porque essa decisão eu tomei 11 anos atrás, com 14 anos de idade. Saindo do ensino fundamental, alguns professores já começavam a nos questionar. O que vocês vão fazer? Porque o ensino fundamental a gente estuda 9 anos, é uma vida lá dentro, e a gente não tem que tomar decisões tão drásticas, tão bruscas assim, tão cedo. E a gente chega no ensino médio, são 3 anos e é tudo muito rápido. E a gente já tem que chegar com pensamentos formados. Sim. E eu comecei a ver algumas coisas sobre odontologia. Pelas redes sociais, aparecia sempre alguma coisa e eu comecei a criar gosto por isso. E comecei a ver um pouquinho mais, estudar um pouquinho sobre como funcionava, o que tinha odontologia, o que fazia um cirurgião dentista. E coloquei aquilo na cabeça e ninguém tirou. Tu foi bem decidido, então, na tua profissão, assim? Eu sempre tive o desejo, a vontade de fazer odontologia. Mas o começo da graduação ali, ele foi um pouco mais complicado. Eu acabei fazendo outros cursos antes, eu acabei conseguindo bolsa do ProUni, então a gente também vai aonde a gente consegue no começo ali. E é uma coisa bem peculiar, né, de cada um, porque tem gente que de primeira já acerta e segue essa profissão e ama, né, pro resto da vida. Mas tem muita gente que, enfim, a gente vai tomando conhecimento das histórias, né? Que daqui a pouco optou por um curso e daí lá na faculdade viu que não era aquela coisa, né? E troca de profissão. Então, no caso teu, Marcos Pempe, assim, é mais visível na tua história, né? Você cursou
algo totalmente diferente, né? E veio parar no ramo da odontologia agora. Eu atuei durante muitos anos como radialista mesmo, né? Jornalista. E acabou que as circunstâncias foram mudando, né? Eu retornei aqui para minha terra natal, né? Para ficar com a minha família, né? Para trabalhar na empresa da família, né? E nesse meio tempo aí surgiu a ideia, então, da clínica, né? Uhum. Até porque o Marcos tinha recém se formado e a gente conversou por que não, né? Então, a gente abriu uma clínica, fazer uma proposta diferente. Aqui em Sarandi tem muitas clínicas e a gente pensou, não, mas o que a gente pode fazer de diferente? A gente tem que ser diferente para poder oferecer um atendimento de excelência, né? Para quem vier nos procurar. Assim surgiu, então, a ideia da Odontic, né? Nós sabemos que a primeira sede da Odontic foi em Barra Funda. Por que essa escolha? Porque quando a gente estava começando a pesquisar sobre, a gente sentou e conversou e a gente chegou numa conclusão que Sarandi estava um pouco cheio de dentista. E a gente ficou com um pouco de receio. Mesmo com uma grande ideia, a gente tinha o receio de como seria essa recepção imediata, de um recém-formado, principalmente, como seria a reação das pessoas. E apareceu a oportunidade da gente colocar lá, e a gente sentou novamente, conversou mais um pouco e falamos, não, vamos tentar, vamos ver o que acontece. A gente em outra cidade, é aqui do lado, muitas pessoas conhecem a gente tem bastante familiar na região, então também tinha esta ideia de trazer algo novo e começar talvez um pouco menor, um pouquinho mais devagar. Até mesmo para vocês como profissionais, né? Sim, para começar mais tranquilo, assim, sem trocar os pés pelas mãos, digamos assim, fazer as coisas com certeza, então também ir trabalhando com cuidado. E quanto tempo vocês ficaram em Barra Funda com a clínica? Na Barra Funda a gente ficou 1 ano. Na verdade, a gente chegou à Barra Funda porque surgiu a oportunidade de adquirir um consultório que já estava pronto. E a gente reformulou todo ele para atender o pessoal lá da Barra Funda. A gente é muito grato a eles, sabe? Eles acolheram a gente com muito carinho, procuravam a gente, gostavam do nosso trabalho, né? Mas eu disse, agora chegou a hora da gente dar um passo um pouco maior e a gente continua em contato com esses pacientes que sempre nos acompanharam, para eles virem também aqui para Sarandi, conhecer a nossa clínica aqui e também ver as mudanças que a gente fez, a questão da proposta de atendimento e serviços que a gente tem para oferecer para eles. Esse fato de vocês já adquirirem a clínica pré-pronta, né? Porque com certeza vocês tiveram que adequar aí o serviço de vocês. Foi algo que facilitou esse início? Como é que foi? Com certeza. O início para um cirurgião dentista, ele é sempre um pouco mais pesado para tu construir uma clínica do zero. Então, a gente teve essa oportunidade, ela já facilitou bastante. A gente já conseguiu andar muito mais rápido para abrir a clínica, porque a gente já pegou pré-pronta, como o Marcos falou. A gente foi adequando, a gente fez umas reformas, trabalhou um pouco a estética da clínica para ficar na proposta que a gente queria oferecer. E lá na Barra Funda, na verdade, foi mais assim, faça você mesmo. A gente botou a mão na massa, sabe, para organizar, contou com a ajuda dos nossos pais, a gente mesmo foi pintando, colocando as chapas de madeira, sabe, para dar um visual renovado, né, moderno. Nós mesmos que fizemos. E isso facilitou bastante, porque, digamos, a questão de gasto financeiro, ela não foi tão grande e a gente já tinha uma clientela, né, uma carteira de pacientes que já consultava na mesma clínica, né? E pra gente foi mais fácil, assim, pro começo. A gente já pegou quase tudo meio pronto, né? Então, a gente conseguiu se reunir nós mesmos para dar uma cara nova para lá. E aí veio a vontade, né? A ideia de dar um passo maior, abrir a clínica aqui em Sarandi. Eu sei que vocês deixaram ela com a cara, né, de vocês, porque foi um projeto todo pensado justamente para a Odontic, né? Ela foi construída do zero e a gente já esteve lá visitando, inclusive no nosso Facebook tem um álbum de fotos, a clínica está lindíssima, né? Como é que é esse sentimento de agora ter algo do zero de vocês? Eu converso com algumas pessoas e eu digo assim, é um sentimento indescritível.
porque eu acho que todo dentista, desde a faculdade, sempre sonhava em ter o seu consultório, ter a sua clínica do seu jeito, o seu cantinho, digamos assim. E ver criando forma já era mágico, erguendo as paredes, começando a chegar as coisas, ia chegando móveis, decoração. E a gente pensava, meu Deus, tá ficando incrível do jeito que a gente sonhou. Mas ver pronto assim é uma gratidão inexplicável saber que eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu consultório ali me esperando todos os dias, que eu posso exercer a minha profissão com muito mais carinho, porque quando a gente está num lugar que a gente gosta, a gente trabalha melhor também. Então a gente pensou tudo muito nisso também, nas cores, nos espaços, do jeito que tem que ser, as decorações certas para ficar um ambiente acolhedor também para os nossos pacientes, que é a nossa preocupação maior sempre é como o paciente vai estar, porque a gente sabe que a odontologia ela já foi muito colocada como algo mais ruim. Alguns pacientes já chegam com medo, com um trauma, porque antigamente era um pouco mais grosseira, digamos assim, a odontologia. Ela foi evoluindo e ela tá mais tranquila, mais amena para crianças, principalmente, assim. Isso a gente pensou muito também, que tinha que ficar um ambiente tranquilo para qualquer pessoa, em qualquer idade, que ela entrasse, se sentisse bem, confortável e acolhida. Já é a segunda casa de vocês? É a segunda casa, quase a primeira, sabe? Passa mais tempo lá. A gente passa muito tempo lá. A gente se sente muito bem lá dentro, né? Porque foi pensado tudo como, tipo, a gente sonhava, sabe? Mais do que a nossa casa mesmo. E eu digo assim, quando a gente decidiu, então, vamos para Sarandi. Primeiro a gente tinha visto, a gente passou em todo o comércio dizendo, nossa, aqui seria o lugar perfeito, né? E eu disse para o Marcos, nós tínhamos um outro local em vista, que era mais central, assim, ali na rua Paulo da Logli, que já é tradicional, né? Pelos consultórios odontológicos, a gente já tinha visto uma sala ali, que era perfeita, adequada, né? E daí chegou o momento que a gente disse, não, agora então vamos começar a pôr em prática. E essa sala, ela foi locada. Nesse meio tempo, ela ficou vários meses para locação. Aí, quando a gente decidiu, ela foi locada. Aí eu disse pro Marcos, não, vamos com calma, que a gente vai achar aquele lugar especial, aquele que a gente queria. E acho que não deu 10 dias, a gente passou lá na frente, ali onde é a clínica hoje, ali do lado do Hiper Wagner, e viu a sala que estava para alugar. Eu disse, Marcos, esse foi o primeiro lugar que a gente passou. E disse assim, aqui que a gente queria montar a clínica. Eu disse, viu, era bem assim, era para ser. Era para ser. E é um ponto muito bom, né? Porque ao lado de mercado, o fluxo de pessoas é muito grande, né? É, muita gente, né, passa a pé todo dia, né? E aí eles têm um tempo maior de olhar, né? Lá também, apesar de ter um mercado, né? A questão de facilidade para estacionamento, né? Na via pública, ela é melhor, né? Tem mais vagas lá para a gente também atender melhor os nossos pacientes. E daí, quando a gente decidiu, eu até disse para o Marcos, vamos fazer que nem a gente fez lá na Barra Funda, vamos nós mesmos fazer. A gente chegou a pensar, eu disse, acho que a gente consegue. Hoje eu penso, a gente não teria conseguido. Daí, nós chamamos a Bruna Bongiorno, que foi a nossa arquiteta, né? Para ela ajudar a gente nessa empreitada. E ela foi, assim, maravilhosa. Hoje eu penso como nós teríamos feito sem a Bruna. Não teria como. Não, nunca ia ficar nem perto do que é hoje. A gente, tipo, ia conversando, se acertava nas ideias, assim. A Bruna trazia uma proposta, a gente adequava, ela aceitava nossas ideias, a gente transformou no que é hoje a clínica, esse lugar que para nós é o lugar dos sonhos. Que legal, meninos. E assim, a primeira impressão da cidade com vocês foi, é claro, pela ação de marketing que vocês desenvolveram, né? Com que vocês espalharam escovinhas em pontos estratégicos da cidade. Contem um pouco sobre essa estratégia, como é que foi a ideia, se vocês pegaram de referência de algum lugar. Na verdade, é até um pouco engraçado a ideia, porque a gente estava comendo na padaria Aurora e chegou a minha amiga, que é responsável pelo marketing das nossas redes sociais, a Pamela, da Reinventarte, e nós estávamos conversando, que a gente estava pensando em como a gente ia fazer uma ação de marketing que chamasse.
E ela deu uma ideia parecida. Ah, faça uma escovinha da logo de vocês. Mas ela deu ideia de como se ela fosse inflável. E como a gente patrocina o Soberano, a gente deixasse nos jogos. E a gente pensou assim, era um pouco em cima para conseguir fazer os infláveis. E a gente, em casa, depois a gente sentou e conversou. Não, mas a ideia é excelente, vamos adaptar. E isso era uma sexta-feira. A gente começou a adaptar e conversava um pouco com ela. E a gente ia adaptando. No sábado de manhã ela já estava com algumas ideias também. E daí a gente fez uma reunião e falou, não, a gente vai fazer, mas vamos com um pouco mais de calma. Vamos ver certinho a data da inauguração para começar a largar mais próximo. E a gente veio com esta ideia de não se identificar. Só largar a escovinha mesmo e um QR Code que levava para o nosso perfil do Instagram. A gente mudou o nome do perfil, botou Escovinhas de Sarandi naquela época, para ficar esse mistério, para ver até que ponto vai a curiosidade das pessoas. E realmente o pessoal aderiu muito à ideia. O pessoal entrava, o pessoal procurava, ficava se perguntando o que estava acontecendo. A gente recebia perguntas, a gente escutava de pessoas próximas que sabiam que era referente à nossa clínica, que diziam também que o pessoal estava perguntando, o pessoal estava curioso para saber. Mas a gente não confirmava também, né? Um dia sim, somos nós. Quem sabia era família e amigos próximos, assim? Alguns. Alguns ainda. Nem toda a família, eu digo. Sabia quem lembrava da escovinha da logo. Quem não lembrava também já estava meio por fora. A gente tentou deixar o mínimo de pessoas sabendo para trazer mesmo esse mistério. E criaram várias teorias. Eu já tinha ouvido, na verdade, algumas teorias de que era uma ação do governo, uma ação da Secretaria de Saúde, que era algo totalmente fora, assim, do que era realmente, né? E essa era a intenção mesmo. Era fazer uma abordagem de marketing diferente que Sarandi não tinha visto ainda, sabe? Para se juntar com a nossa proposta de sermos diferentes, né? A gente começou a partir aí dessa ação de marketing. E acabou que a escovinha de Sarandi, ela virou a nossa marca principal hoje em dia, né? Até quem passa lá na frente da nossa clínica vê a escovinha. Ela tem um lugar de destaque, né? Acabou que ela é hoje a nossa principal marca. E um cuidado que a gente tomou também era com o pessoal da Nina, que eles fizeram a nossa fachada, né? Era assim, vamos instalar tal dia. Mas tantos dias a gente tem que deixar coberto. Não pode tirar o adesivo, sabe? Foi todo um jogo de cintura que a gente teve que se adaptar para não revelar antes do tempo, né? E vocês inauguraram no feriado, né? No dia do no Dia do Trabalhador, né? Isso, e falando um pouquinho mais da clínica em si agora, dos serviços, meninos. Eu sei que o Marcos, né, é cirurgião dentista. Quais os serviços e qual o diferencial? Porque vocês usaram muito esse termo, né? E eu acho muito legal a gente falar. Quando fala em odontologia, a gente tem muita referência, né? Tem muitas clínicas. E vocês sempre trazem esse ponto à tona, que é diferente o atendimento de vocês, é diferente a proposta de serviço prestada. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre os serviços que a comunidade encontra ali na Odontic. Então, o primeiro diferencial, muitos outros dentistas também atendem humanizadamente, mas o nosso foco principal é esse, é aquele atendimento humanizado, carinhoso, é o sentar e escutar o paciente antes de qualquer coisa, na primeira consulta. Quando é dor, a gente sabe que o paciente vai desesperado e quer resolver o quanto antes, mas a gente tem que priorizar sempre escutar o paciente. Qual que é a queixa além da dor? Porque às vezes a gente resolve a dor e manda embora o paciente. Mas e o além, e o pós-procedimento? É isso que a gente vem trazendo de diferencial, o cuidado antes, durante e depois, o escutar o paciente. Outra coisa que a gente traz, a gente está trazendo principalmente novas tecnologias, a gente está trazendo novos equipamentos que auxiliam no tratamento. O nosso principal destaque da clínica hoje é a sedação consciente com óxido nitroso. Muitos vão conhecer como o famoso gás do riso. Nós fizemos esse investimento em janeiro, no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo. Eu fui para conhecer, para ver as novidades do mercado, as novidades dos profissionais, referência da área, em área estética, em áreas de tratamento de canal, que são minhas áreas principais de especialização,
E apareceu a oportunidade, lá mesmo a gente conversou e falou, vamos, porque é esse o diferencial que a gente quer. Que a gente consegue abrir uma gama de atendimento para crianças ficarem mais tranquilas, pacientes especiais terem um atendimento diferenciado em que não vire uma luta contra o paciente, que ele possa estar tranquilo, que a gente possa trabalhar com leveza com ele, que a gente possa atender pessoas que têm medos e traumas, que a gente sabe que é bem recorrente. A gente da odontologia até brinca que a gente é muito acostumado a escutar dos pacientes que eles odeiam a nossa profissão em muitos casos, mas a gente entende totalmente o lado do paciente, que é uma construção de um trauma, e a gente vem com a Odontic para quebrar este ciclo, transformar. Vocês constroem um relacionamento, na verdade, antes de tornar paciente, né? Sim, a gente gosta de sentar, conversar, explicar tudo para o paciente, mostrar o raio-x, mostrar fotos, comparações de casos, tudo para que o paciente ele tenha tudo o mais claro possível, que ele possa tirar todas as dúvidas, que ele possa colocar na mesa os medos dele e a gente possa dizer, ó, isso aqui não vai acontecer aqui você é acolhido, aqui você é bem cuidado, bem tratado. Esse gás de sedação, ele é uma máscara? Como é que se utiliza? É uma máscara que vai no nariz. E daí tem os cilindros de oxigênio e óxido nitroso, que a gente vai misturando eles. Quando necessário, põe um pouco mais de um, um pouco mais de outro. E a pessoa, ela entra num estado de relaxamento. A pessoa, ela não dorme, ela fica consciente, ela escuta, ela vê. Mas a pessoa tem um pouco dos reflexos diminuído, principalmente nas extremidades, mãos, pés. A sensibilidade dentro da boca também. Então, a anestesia, ela deixa de ser aquela agulhada, dolorida, ela fica muito mais tranquilo, o paciente fica mais relaxado, o paciente não vai sentir tanto as dores do procedimento, que também ajuda a gente a diminuir as doses de anestésico também, que a gente sabe que a gente tem um limite para trabalhar, principalmente com crianças, a dose do anestésico é tudo muito, muito tênue a linha entre ultrapassar ou não. Então, com a sedação junto, a gente diminui esse risco de extrema necessidade de anestesia para os pacientes. E eu acho importante destacar como é novo, né, um procedimento que, apesar de já ter alguns locais que ofereciam aqui em Sarandi, eu acredito que ele não era tão acessível quanto é agora. Ele é totalmente seguro, né? Eu sempre destaco a segurança, porque assim, o controle entre o óxido nitroso e o oxigênio, ele é feito manualmente ali pelo Marcos, né? E se ele voltar oxigênio, automaticamente a pessoa já volta a se recompor. Então, ele não tem perigo nenhum. E mesmo assim, é feito um acompanhamento da pressão arterial, ali da oxigenação, né? É feito tudo isso. Então, é um procedimento simples que ajuda de maneira enorme, né? Mas o que você citou, Marcos, por exemplo, as novas tecnologias, né? Tudo está em constante evolução e, com certeza, na área de vocês, muito mais, né? Novas tecnologias que vão facilitando esse processo e diminuindo os traumas, né? Porque muita gente comenta desse medo de sentir dor. Sim, a gente traz isso também. A gente quer evitar ao máximo a dor do paciente. Por isso que eu falei, quando o paciente chega com dor, a gente quer resolver para o paciente poder dormir tranquilo também, poder descansar, poder relaxar durante a semana em casa. E com a sedação é isso, é diminuir lá embaixo a dor. E como o Marcos falou, sou totalmente eu que lido com a máquina, com oxigênio, com óxido nitroso. E vale ressaltar também que não é qualquer dentista que pode, a gente tem que fazer uma habilitação em sedação. Que legal. Então, às vezes, você também tem que cuidar, porque, eu digo, a compra ela é muito acessível hoje. Qualquer profissional consegue comprar, mas não é qualquer profissional que pode usar. Ficou alerta já também, né? Para que as pessoas busquem essa referência nos profissionais, né? Exatamente. A gente Com certeza, gosta é uma de coisa que a ressaltar. gente cuida sempre muito bem, é a gente fazer tudo de maneira correta, sabe? Todo o processo de construção da clínica, ele foi baseado nisso também. Eu digo de fazer tudo exatamente como exige a legislação, sabe? A gente não tem uma vírgula. A vigilância foi lá, aprovou, no mesmo instante ela disse assim, está aprovado, sabe? E isso foi um cuidado que a gente tomou. A gente disse, não, vamos fazer tudo exatamente e absolutamente certo
para a gente não ter problema, não precisar passar por nenhuma adequação depois, né? Então, é tudo, além de ser pensado como a gente queria, também foi pensado como deveria ser pela legislação. Outra coisa que eu gosto de destacar na questão do atendimento. A gente fala, muitos falam, diz assim, nós temos um bom atendimento, atendimento de excelência. Esse aí é o básico, né? É o básico, a gente tem que atender bem quem vem até a gente, esse é o mínimo. Mas eu digo que no processo de avaliação, você costuma ir no dentista, ele diz assim, olha lá, dá uma analisada, e diz assim, vai ter que tratar o canal. O que é canal? Sim, a pessoa nem sabe daqui a que pouco é? Como qual é que é o funciona? procedimento que vai fazer, né? Exatamente. Tipo, ali na Odontic a gente mostra tudo para ele. O que é o canal, por que tem que tratar, sabe? É tudo mostrado na tela, sabe? O Marcos, de forma interativa, vai demonstrando isso. E é uma consulta, uma avaliação que a gente faz assim, não faz com pressa. Sabe aquela coisa, não, vamos resolver agora e vamos atender esse paciente para atender o próximo. Não, a gente reserva um tempo justamente para a gente criar uma relação, né? Para ele sair de lá sem nenhuma dúvida e saber explicar o que ele fez, se ele precisar, o que é o canal, o que é uma endodontia, né? Ele sai de lá 100% sem dúvidas. Que legal. E todos os procedimentos, então, que a pessoa precisar, além, né, daquela dor que tiver, se quiser alguma coisa estética, também vai encontrar. Sim, eu também trabalho com a parte da harmonização orofacial, preenchimentos, o botox, que vem crescendo bastante essa área. Trabalhamos com a parte estética dental também, facetas em resina, em cerâmica, próteses no geral, implantes temos no nosso consultório, a parte ortodôntica, os aparelhos. Também trabalhamos também com alinhador invisível, que vem crescendo bastante, que o pessoal procura até pela estética, por não ter ferro, não ter a troca das borrachinhas mensais. E o alinhador invisível é um procedimento que o paciente troca em casa mesmo. Ele não tem que ficar indo ao consultório toda vez trocar. É mais prático. Sim, totalmente prático. O paciente troca, quando ele tem dúvida, ele chama, a gente explica sempre, a gente esclarece tudo. Se ele acha necessário, ele vai ao consultório, a gente separa aquele tempo para atendimento, para ajudar. O primeiro, o segundo mês ali, a gente gosta de nós mesmos fazermos a troca desse aparelho para o paciente, para ele entender bem, o paciente sempre com um espelho na mão para ver o ajuste certinho, os encaixes certinhos para não ter erro. E os alinhadores também, agora as pessoas estão começando a conhecer melhor agora aqui na nossa cidade, né? Mas ele é um processo que, comparado ao aparelho tradicional, muitas vezes o tradicional é necessário para alguns casos, mas a maioria dos casos hoje, com o tratamento do aparelho alinhador, enfim, invisível, em até 10 meses, eles já volta com os dentes dele completamente alinhados, sabe? Uma coisa que no aparelho, às vezes, vai levar 2 anos, 3 anos, sabe? Nossa. E então é uma facilidade que se tem hoje em dia num tempo menor, mesmo fazendo em casa, você trocando os aparelhos, você recebe vários já para você mesmo trocar em casa quando vencer, a cada semana, a cada 15 dias, enfim. Aí você já tem essa facilidade e num prazo muito menor, né? Do que se tinha um tempo atrás, né? Com certeza, a nossa audiência, assim como eu, né, despertou muita curiosidade, meninos, assim, e principalmente, eu digo que principalmente para mim, assim, a parte estética me chama muito a atenção, né, porque as novas tecnologias, assim, não há o que não se faça, né, e nada como uma boa avaliação para a pessoa conhecer vocês e vocês conhecerem o paciente. Quem busca essas alternativas e também a parte, né, de saúde, de dentística aí, quando sentir uma dor, como é que faz para contatar vocês? Vamos falar um pouco do ponto, né, de atendimento de vocês, contatos nas redes sociais, WhatsApp, como é que funciona para que a nossa audiência tenha um caminho de chegar até vocês? Quem quiser nos contatar direto no nosso consultório, ele se encontra ao lado do Hiper Wagner, o mercado, na frente do Real ali, também é um ponto de referência excelente. Pode nos contatar pelo WhatsApp 549-9147-0604 e pode nos contatar pelo Instagram também, @odontic. E caso queira pelo Facebook, Odontic Sorriso e Saúde. Respondemos em todos, às vezes um pouco mais de demora nas redes sociais, Instagram e Facebook, então a gente também enfatiza
Se tem um pouco mais de urgência, tem umas dúvidas um pouco a mais, sempre tentar o WhatsApp ou passar lá conversar. A gente também consegue fazer esse atendimento para tirar as dúvidas com um pouco mais de facilidade quando é presencial, porque a gente consegue olhar para o paciente, Sim, consegue mais, ter uma né? conexão mais legal. Mas a vida agitada hoje em dia nos obriga muitas vezes a resolver tudo pelo celular. Então a gente tem também essa facilidade. Inclusive, quem tiver dúvidas pode conhecer um pouquinho mais dos nossos tratamentos, enfim, dos serviços que a gente oferece. Além das redes sociais, a gente tem também o nosso site, que é odontic.com. Lá tem também várias referências, tratamentos, enfim, que a gente faz. Os contatos todos também fica mais facilitado por lá também. E para nossa audiência vai ficar salvo aí, né, esse nosso bate-papo cá entre nós de hoje no nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube. Então o pessoal pode ir lá, pode reassistir, né, pegar com tranquilidade aí os contatos de vocês. Meninos, eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado, topado vir aqui conversar um pouquinho, contar essa história da Odontic. Eu acho que foi legal para apresentar as caras por trás da marca, né? Muito obrigada e voltem sempre aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu quero só fazer um adendo, só um segundinho aqui, ó, para esse mês de maio, mês das mães. A gente está com uma promoção nos procedimentos estéticos. Quem quiser passar lá para ver o segundo procedimento, digamos, botox ou preenchimento labial, você pode ir com a sua mãe, com a sua amiga, com o seu amigo. Está o segundo procedimento com 50% de desconto, mas é só nesse mês de maio. Olha só, então fica ligado, entra em contato com a Odontic aí, garante essa promoção e conhece um pouquinho mais do trabalho dos meninos. Obrigada. O Cá Entre Nós, pessoal, tem apoio de Iota Internet, conta com serviços de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital via fibra ótica e você ainda mantém o mesmo número. Informações pelo 3361-4947, Iota Internet. Também apoio de Sicredi, você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Seja na agência ou pelos seus canais oficiais, como WhatsApp e aplicativo, você abre a sua conta. Sicredi é ter com quem contar.